Formalizar, então, só para formalizar o início, hoje é dia 28 de janeiro de 2024, estamos aí iniciando mais uma reunião da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica e do Gang Stalker, um assédio organizado de quadrilha. Meu nome é Vinícius Rodrigues, tenho 35 anos, sou do estado do Rio de Janeiro e sou um indivíduo-alvo aí há muito tempo, há décadas, desde muito jovem. E sou um dos fundadores aqui da Associação Nacional, juntamente com o senhor Francis, que aqui está presente, e sou vítima de todo aparato de ataques psicoeletrônicos. Hoje, por exemplo, a noite inteira trabalharam com o meu sistema nervoso central a noite inteira, e hoje já acordo já com essa questão dos disparos musculares o dia inteiro também. E sem contar o Gang Stalker, né? Eu já saí de manhã cedo no horário pré-determinado para resolver um assunto de família, como eu faço, né? De manhã e à tarde, já todo o Gang Stalker, todo aquele teatro de rua, por todo o trajeto, tanto na ida quanto na volta, e isso vem acontecendo aí durante muito tempo, né? O Gang Stalker aí acirrado por pelo menos 13 anos, e todo o vigilantismo aí desde a infância, desde muito tempo, tá? Eu vou estar passando aí a leitura do estatuto, que acho que vai ficar com o senhor Magno, que é o nosso vice-presidente. Na sequência a senhora Denise vai fazer o relato dela também, parece que tem alguma matéria aqui para ela ler. Então é isso, pessoal. Você já está pronto aí, Magno, para fazer a leitura do estatuto? Certo, ok, tudo ok. Vou compartilhar. Se você quiser compartilhar a tela, melhor, ok? Isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou me apresentar, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Magno Júnior, né? Eu sou baiano, de Mutuípe, Bahia, né? Sou vice-presidente da Associação Salto Quântico de Amparo e Apoio a Vítimas de Tortura Psicotrônica ou Vítima de Arma de Energia Dirigida. E esta é uma reunião que ocorre semanalmente, todo final de semana, início da semana, né, com os associados e pessoas, né, que têm interesse, né, em saber mais sobre a nossa causa. Bom, para começar, eu vou compartilhar com vocês o estatuto da associação, para a gente entender um pouco, né, o que a gente, né, estamos aqui, né, tentando, né, nos organizar para, né, conseguir, né, o apoio, sensibilizar pessoas, né, atrair atenção para nossa causa e assim conseguirmos, né, mostrar ao mundo, né, que o crime de psicotrônico existe, é real, e que é um crime sério e, na maior maneira de falar, terrível, né, e que está vitimizando milhares de pessoas. Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Vamos lá, pessoal. Este é o Estatuto da Associação Nacional de Proteção e Amparo à Vítima de Tortura Psicotrônica, Salto Quântico. Capítulo 1 da Associação e seus afins. Artigo 1. A Associação Nacional de Proteção e Amparo às Vítimas de Tortura Psicotrônica, Salto Quântico, a seguir denominada pela sigla Associação Salto Quântico, é uma associação civil não governamental de direito privado, estabelecida no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, a Alameda dos Rodrigues, número 10, Fundos, Campo do Coelho, CEP 28 630 e 645, com finalidade pacífica, de caráter socioambiental, de saúde mental coletiva e segurança pública emergencial com funções de defesas dos direitos humanos, amparo social,
defesa civil, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida pelo presente estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicadas. Bom, vamos ao parágrafo número 1. A associação salto quântico é isenta de quaisquer preconceito ou discriminações relativas à cor, raça, orientação sexual, credo religioso, classe social, nacionalidade, concepção político-partidária ou filosófica, em suas atividades, dependência e em seu quadro social. Parágrafo 2. Conforme atribuições do caput dos fins da associação, o projeto de direitos humanos, amparo social e defesa civil proposto pela Associação para a Defesa Civil Oficial do município e que consiste de 11 itens, quais sejam: primeiro, inciso 1, reduzir distúrbios mentais e físicos que as influências eletromagnéticas direcionadas através de dispositivos tecnológicos onde as patentes não são homologadas pela legislação, como por exemplo V2K, que são vozes intracraniana, telepatia sintética e arma de energia direta, laser de micro-ondas, laser de infravermelho e arma letal, laser de raio-x, também chamado de X-ray, massa, perseguição organizada com calúnia e defamação, stalk e gangue stalk. Inciso 2. Prestar amparo a assistências a populações que se declaram atingidas por ataques por armas eletromagnéticas, cibernéticas e gang stalkings, perseguição organizada estando ou não em estado de exclusão da sociedade devido à classificação internacional de doenças, ter classificado a pessoa como incapaz de executar alguma atividade remunerada. Inciso 3. Incorporar as tecnologias eletromagnéticas e cibernéticas que o Brasil ainda não tem homologadas, mas que são utilizadas ilegalmente por quadrilhas e crimes organizados internacionalmente, na redução dos riscos de desastres e nas ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais. Inciso 4. Promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil, quais sejam a segurança global da população, em circunstâncias não apenas dos desastres naturais, porque também inclui os desastres tecnológicos, razão pela qual nós, Associação Salto Quântico, estaremos mantendo contato com o poder público solicitando que, entre os desastres previsíveis, estejam incluídos aqueles causados por dispositivos tecnológicos, eletromagnéticos e biocibernéticos não homologados. Gente, acho que vocês estão percebendo que minha voz está meio falha, né? Porque estou sendo atingido agora por impulsos eletromagnéticos. Estão fritando meu cérebro, mas vou continuar e vou tentar ler até o final. Listar e monitorar a malversação de tecnologias ou sua adaptação por terceiros para o controle remoto das funções fisiológicas e neurológicas humanas e consentimento. Inciso 6. Estimular iniciativas que resultem na construção de moradias com locais seguros, onde os moradores possam se proteger em caso de ataques por armas eletromagnéticas e cibernéticas. Orientar as comunidades, associações de moradores, instituições públicas, dentre outros, adotar comportamentos adequados de prevenção de resposta em situação de surto por indução eletromagnética direcionada ao stalking, assédio tecnológico coletivo e promover a autoproteção. Inciso 8. Manter bancos de dados, informações em sistema capaz de auxiliar
os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Inciso 9. Captar recursos públicos e privados para investimento em amparo das vítimas sem fim lucrativo. Inciso 10. Promover parcerias com entes públicos e empresas privadas para o desenvolvimento de dispositivos de proteção eletromagnética em amparo das vítimas. Inciso 11. Zelar para que o histórico das pessoas que provocadas por tecnologia não homologada continue a repercutir no Poder Judiciário, visando indenização à família das vítimas. Parágrafo 3. Conforme a atribuição do CAPT do SIM da Associação, promover pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico consistente de 6 itens, quais sejam: primeiro, inciso 1. Elaborar o dispositivo para a defesa da população civil ante a manifestação de tecnologias eletromagnéticas e cibernéticas não homologadas da Anatel. Inciso 2. Patentear os dispositivos tecnológicos de defesa criados conforme o item 1. Inciso 3. Facilitar o acesso das vítimas às tecnologias de defesa disponíveis. Inciso 4. Captar recursos públicos e privados para investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico sem fins lucrativos. Inciso 5. Promover parceria com entes públicos e empresa privada para investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico sem fins lucrativos. Inciso 6. Promover a cooperação técnico-científica com entes públicos. Artigo 2º. A Associação Salto Quântico tem como finalidade principais apoiar e participar dos eventos relacionados às vítimas de perseguição organizada, stalking, com dispositivos eletromagnéticos, cibernéticos ou de satélite clandestino em todo o Brasil. Auxiliar as vítimas que estão isoladas ou socialmente excluídas, ajudando as vítimas a buscar esclarecimento e amparo, buscando apresentar argumentação junto às autoridades para contestar o CID F20. Esclarecer e educar a população e autoridades quanto ao sofrimento e recuperação da saúde econômica, psicológica e social das vítimas desse tipo de prática. Estimular o reconhecimento das vítimas de armas cibernéticas ou invasão da privacidade mental, física e por ataque de dispositivos eletromagnéticos e de radiofrequência não homologados. Promover a defesa dos direitos humanos das vítimas em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a Constituição Federal. Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução das presentes finalidades. Promover projetos e ações que visem a preservação, bem como a recuperação e a proteção da identidade física e psicológica das vítimas, de implantes clandestinos de microchip, refídios e de armas de interferência neurológicas ou de controle fisiológico remoto denominada cibernética com recursos próprios, advindo de doações de parcerias públicas e privadas. Promover pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a defesa das vítimas, realizar parceria com associações de vítimas de outros países e estimular a criação de Federação Internacional de Vítimas, estimular a parceria, o diálogo e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais. Parágrafo único. Todos os associados terão autonomia de agirem na condição de agentes da associação. Cada associado poderá realizar de forma coordenada o trabalho estabelecido no cronograma de atribuições, qual deve ser votado, cabendo ao associado protocolar este estatuto na defesa civil de seu município e solicitar o pedido de abertura de inquérito policial na Polícia Civil. Ô Magno. Oi. Eu acredito que já esteja bom por hora esses 2 primeiros artigos, tá? Porque tem muita gente para falar ainda. E gostaria de estar passando a palavra para Denise, tá ok?
Certo, então vou encerrar por aqui. Por gentileza, obrigado aí. Nossa amiga Denise pode prosseguir no seu relato aí, Denise. Alô, Denise, o microfone está desligado. Isso. Bom, eu vou ler aqui um artigo da BBC News Brasil, né? É da Reuters, agência americana. Isso, faz uma apresentação pro pessoal que está acessando nosso canal, desculpa cortar assim. Sim. Tempo que você vive, uma cidade que você mora, sua idade, por gentileza, para ficar uma coisa mais, né? Sim, claro. Tem uma dinâmica, desculpa cortar. Eu sou Denise, tenho 56 anos, né? Eu sofro ataque psicotrônico há uns 15. Isso tem afetado assim, a minha imunidade, a minha parte emocional, neurológica, etc. Né? Eu tenho os órgãos atacados, as glândulas, tenho a questão assim, do sono interrompido muitas vezes. Eu sou acordada assim, com um teatrinho de rua que fazem, as pessoas gamificam, como tá a última moda, essa gamificação, né? Enfim, o que acontece com todo mundo, né? E a questão que está sendo atacada, né? E tem muito essa pegada da sexualização, né? Porque tudo que é fake news, assim, viraliza muito mais rápido se tiver essa inclinação assim sexualizada, viraliza mais, né? Então eles leem, mas eles também fazem uma produção em cima daquilo ali, né? Tem umas demonizações assim, né? Então, para poder virar um produto que as pessoas vão querer participar, né? Que senão elas não veriam nenhum interesse. Então, acabou a era dos gatinhos de internet, agora a gente está em outro momento. Aí eu vou ler aqui uma matéria sobre a BBC News Brasil, da agência Reuters, né? Empresas já leem nossas mentes e vão saber mais com neurotecnologia, diz a pesquisadora. Eles testaram, né, com equipamento para medir atividade cerebral na Universidade de Munique, na Alemanha. E esse artigo é de Shin Suzuki. Esse repórter, ele tem o @Shin70, né? É o contato dele no Instagram. Em 17 de setembro de 2023. Alguns anos atrás, a ideia de ameaça à privacidade de pensamento estava mais para 1984, de George Orwell, para o terreno da ficção científica distópica. Para Nina Farahani, professora da Universidade de Duke, OA, que se especializou em pesquisas, consequências das novas tecnologias e suas implicações éticas, essa ameaça já é presente hoje e deve ser levada a sério. A iraniana americana lançou neste ano o livro The Battle for Your Brain, Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology, a batalha pelo seu cérebro, defendendo o direito de pensar livremente na era da neurotecnologia, em tradução livre sem edição brasileira. Mas como é possível ler o nosso cérebro? Bem, de fato ainda não existe, como na ficção, uma super máquina que entra na cabeça de uma pessoa e entra uma lista completa de ideias e conceitos. Na verdade, explica Farahani, as defesas da nossa privacidade de pensamento começaram a ser derrubadas sem a necessidade de examinar diretamente o cérebro. Isso foi possível com a vasta quantidade de dados pessoais compartilhadas em redes sociais e outros apps, que é analisada por algoritmos e depois monetizada. Hoje, as companhias de tecnologia detêm informações importantes sobre nós, quem são nossos amigos, qual conteúdo gera emoção e, importante, que tipo de emoção, as preferências políticas, em quais produtos clicamos, por onde circulamos ao longo do dia e algumas das transações financeiras. Tudo isso está sendo usado
por empresas para criar perfis muito precisos sobre quem somos e assim entender nossas preferências e nossos desejos, diz Farahani em entrevista à BBC News Brasil. É importante as pessoas entenderem que elas já estão em um mundo onde mentes são lidas. Outra fronteira do nosso funcionamento interno começa a ser explorada com a popularização dos smartwatches, relógios inteligentes, que reúnem dados sobre batimento cardíaco, níveis de estresse, qualidade do sono e muito mais. Mas o avanço da neurotecnologia, com equipamentos em contato direto com a cabeça, leva tudo isso a um novo patamar, com mais dados e mais precisão. Ela explica que sensores cerebrais são justamente parecidos com sensores de frequência cardíaca encontrados nos smartwatches ou em anéis que medem a temperatura do corpo quando captam a atividade elétrica do cérebro. E toda vez que você pensa ou toda vez que você sente algo, os neurônios disparam em seu cérebro, emitindo pequenas descargas elétricas. Padrões característicos podem ser usados para tirar conclusões, afirma. Por exemplo, se você vê uma propaganda e sente alegria, ou estresse ou raiva, tédio e envolvimento, todas essas reações podem ser captadas por meio da atividade elétrica em seu cérebro e decodificada com a inteligência artificial mais avançada, ou seja, esses sinais cerebrais transmitem o que sentimos, observamos, imaginamos ou pensamos. Farahani afirma que as pessoas precisam compreender e aceitar que o cérebro não é inteiramente delas. E essa situação leva a própria filosofia a questionar o conceito do livre-arbítrio, ou seja, o poder de um indivíduo de optar por suas ações. Imagine que você se proponha no começo da semana não passar mais de 1 hora por dia nas redes sociais. Aí você descobre no final que você gastou 4 horas por dia. O que aconteceu quando era professora de Direito e Filosofia na DUC? Se existem algoritmos projetados para te capturar quando você quer se desconectar, se existem notificações quando você fica muito tempo fora do celular, se você quer assistir a só um episódio da série e a próxima começa automaticamente, você usou seu livre-arbítrio? São ferramentas e técnicas projetadas para prejudicar aquilo com que você se comprometeu. A Nina Farahani, ela está propondo direito à liberdade cognitiva. A tecnologia em si raramente é o problema. Farahani, ao contrário do que se possa pensar, é uma grande entusiasta dos avanços da neurotecnologia. Ela enumera ao longo de Debate for Your Brain uma longa lista de contextos em que o monitoramento cerebral poderia melhorar a humanidade e salvar vidas. O que eu proponho é um equilíbrio. É tanto uma forma de as pessoas enxergarem os aspectos positivos da tecnologia, mas também de estarem protegidas contra os riscos mais significativos. Diz, para chegar lá é necessário mudar a forma como pensamos e a nossa relação com a tecnologia. A tecnologia raramente é o problema, quase sempre é o mau uso. Não se trata de encapar posições absolutas, tipo tudo isso é ruim ou tudo isso é ótimo, mas tentar definir quais são as funcionalidades dessa tecnologia para o bem comum e quais são os riscos do uso indevido. Esses cenários no futuro, não tão distantes, no entanto, são complexos, cheios de facas de dois gumes. A neurotecnologia poderá reduzir o número de acidentes fatais ao acompanhar os graus de desatenção e principalmente de fadiga que atinge os caminhoneiros e condutores de trem, metrô, por exemplo. Essa mesma funcionalidade pode ser abusada por uma empresa ou uma escola em busca de produtividade total, em que momentos de distração de um empregado ou aluno são vigiados, registrados e eventualmente punidos. Uma pulseira que capta ondas eletromagnéticas enviadas pelo cérebro para movimentar braços e mãos poderá transformar esses impulsos em sinais eletrônicos e tornar experiências digitais ou de realidade virtual muito mais intuitiva e integrada. E há um potencial ainda mais importante desse dispositivo de detectar os estágios iniciais de uma doença neurodegenerativa. A análise das atividades cerebrais como um todo poderá representar um salto imenso para a medicina e a longevidade. Por outro lado, escreve Farahani, no livro, a mesma pulseira também
perceberá se você está envolvido em uma atividade íntima, usando suas mãos em seu quarto, e todos esses dados das mãos de governos. Mas para a professora iraniana americana, a grande preocupação em relação à privacidade individual está em governos de posse de uma gama cada vez mais ampla de dados pessoais. Ela relata que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos financiou uma empresa que desenvolveu um sistema biométrico que combina dados de ondas cerebrais, estados cognitivos, reconhecimento facial e análise das pupilas dos olhos e mudanças na qualidade do suor produzido. Já na China, a reportagem de 2018 no jornal South China Morning Post contava que trabalhadores de diversos ramos e integrantes de forças militares no país já usavam monitores de ondas cerebrais para detectar picos emocionais como depressão, ansiedade ou raiva. Além do uso para melhorar a performance e assim o resultado financeiro da empresa, a reportagem dizia que outro objetivo era manter a estabilidade social chinesa. Farahani afirma que na maioria dos países as leis sobre privacidade não contemplam explicitamente o direito à privacidade mental e acredito que as Nações Unidas precisam avançar no sentido de reconhecer o que chamam de direito à liberdade cognitiva, um direito universal que nos direcionaria a uma atualização da privacidade que diga explicitamente que há direito à privacidade mental, um direito de estar protegido contra interferência na maneira como pensamos e sentimos. Ela diz que liberdade de pensamento é hoje aplicada e entendida como sendo estritamente a respeito de liberdade de religião e de crença. Acho que precisamos expandir esse entendimento para haver uma proteção contra a interferência, a manipulação e a punição contra o pensamento. O problema é que a tecnologia se desenvolve sempre mais rápido que o debate e a aprovação de uma legislação. E empresas, governos se aproveitam dos vazios da legalidade. Trata-se realmente de tentar descobrir o quanto antes e também conforme a tecnologia evolui, quais são os benefícios e riscos e depois esclarecer o que está em jogo a desenvolver um regime regulatório que aborde isso. Nem sempre é fácil de fazer, reconhece Farahani. Os padrões característicos da atividade cerebral podem ser usados a partir de tirar conclusões a respeito das pessoas. O projeto de Elon Musk. O mais visível do projeto de neurotecnologia tem vários elementos para controvérsias. Envolve a implantação de um chip no cérebro e tem a liderança de Elon Musk, que figura frequente no noticiário e muitas vezes envolto em polêmicas. Uma de suas empresas, a Neuralink, quer no futuro implantar esse tipo de dispositivo no órgão mais complexo do ser humano para curar doenças como Alzheimer e permitir que pessoas com doenças neurológicas controlem celulares ou computadores com a mente. Alguns especialistas na área demonstram receio com o projeto, levantando dúvidas sobre as implicações desse tipo de tecnologia desenvolvida por uma empresa com fins lucrativos. Em maio último, a FDA, a agência norte-americana que controla alimentos e remédios, autorizou o primeiro teste com humanos. Eu não estou preocupada com o projeto de Musk, na verdade eu estou um tanto otimista quanto a isso, disse Farahani. A Neuralink promete duas inovações: fazer cirurgia via robôs que executariam as partes mais delicadas e difíceis da operação de implante, a neurotecnologia, e a segunda são os eletrodos do tamanho de um fio de cabelo que poderiam ser implantados com muito menos risco para o cérebro humano. Poucos cirurgiões do mundo têm habilidade hoje para executar um procedimento assim. Se eu me tornasse severamente incapacitada a ponto de não conseguir mais me comunicar ou me mexer, eu provavelmente buscaria uma oportunidade de ter algum tipo de tecnologia neural implantada. Bom, esse é o fim aqui do meu artigo, né? E ela tem uma parte aqui, né, que ela comenta que eles podem usar os nossos pensamentos para fazer julgamentos sobre nós, os nossos dados, né? E nos punir por isso, né? Então, assim, eu até entendo isso, assim, como um conceito, assim, como se fosse uma prisão virtual, né?
e você fica ali exposto a julgamentos que são disparados, hipóteses, assim, é como se fosse assim uma inteligência artificial, assim, de hipóteses, assim, que ficam fazendo hipóteses exponencialmente e vai distribuindo, e as pessoas passam, sei lá, testando aquele troço, entendeu? E aquilo te maltrata, te debilita. Bom, eu encerro aqui o meu depoimento, né? Muito obrigada. Boa noite a todos. Tá bom, obrigado, Denise, muito obrigado. Só pedir a gentileza, se você puder compartilhar o link dessa publicação, que eu achei muito interessante. Você pode pôr aqui no chat, por favor? Alô, Denise? Eu posso, Denise, eu que passei para ela que eu vou colocar aqui daqui a pouco. Se não, se você puder passar no privado, vai ser melhor ainda. Tá, muito obrigado. Fechou, maravilha. Beleza. Vou achei interessante, eu vou estar passando pro Cláudio, mas antes disso, ela falou a questão dos julgamentos, né? Julgamentos, parece o Big Brother de George Orwell, realmente, né? Quem assistiu o filme, né? Parece ou seja, mas o absurdo eu estou invadindo a sua mente e ainda vou julgar o que você está pensando, né? Que bela justiça. Mas enfim, passar pro Cláudio, que levantou a mão. Cláudio, pode prosseguir. Boa noite, família. Família, eu já sou vítima target indivíduo dos crimes psicotônicos. Acredito que desde que eu nasci, ou quando eu estava na barriga da minha mãe. Porém, eu só fui descobrir depois que eu fiquei soterrado debaixo de um prédio gigantesco no dia 26 de abril de 1988. O que aconteceu lá debaixo? Quando eu estava perdendo muito sangue na minha cabeça e do corpo, então chegou uma certa hora que eu estava também perdendo o oxigênio. Eu estava debaixo dos escombros. Aí eu ouvi longe a voz do bombeiro gritando lá. Então, lá debaixo dos escombros, o que aconteceu? Aconteceu tipo um reset na minha mente. De repente a minha vida passou em segundos. Desde antes de eu nascer, a minha vida, como é que eu vou me lembrar de coisa antes de eu nascer? Passou até antes de eu nascer. Então, eu descobri que estava usando uma tecnologia que eu não sabia que tecnologia é essa. E 26 de abril de 88 eu estava com 15 anos. Então, que negócio é esse? Passou uma coisa na minha cabeça, foi parece um filme em poucos segundos. Aí depois disso me veio um grande remorso e vontade de viver, de sair dali. Mas aí o bombeiro conseguiu abrir um buraco nos escombros. Aí eu vi a voz do meu pai e o bombeiro me tiraram lá de baixo. Aí eu sobrevivi. Fiquei no hospital. Aí eu sobrevivi. Então aí eu descobri que eu era vítima. Mas é tipo aquele filme do Matrix, o Neo. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que era, entendeu? Inclusive eu tive sonhos que eu estava atravessando o hiperespaço. Eu não sei como é que foi isso. Quando eu tinha 8 anos de idade. Outro sonho parecia que eu estava voando por cima dos prédios. Não dava para entender essas situações. Parecia uma coisa sendo manipulada. Nunca achei isso sendo uma coisa normal. Entendeu? Então, aí depois foi passando o tempo. Aí eu vi a postagem da Nali, do Antônio, a postagem da Raquel, eu vi do Francis, das associações. Aí que fui pesquisando. Aí eu pesquisei sobre mente. Pesquisei mente. Depois eu pesquisei controle da mente. Aí veio com tudo na internet, que a internet veio toda a informação, controle da mente. Aí veio projeto MK Ultra, aí veio projeto Montauk, projeto Delta, veio tudinho lá. Então é isso. Aí eu fui puxando a internet no YouTube, que tinha mais coisa no YouTube naquela época. Aí fui puxando. Aí eu vi um monte de gente fazendo vídeos, denúncia.
É isso mesmo, eu sou vítima desses crimes de controle da mente. Aí depois que eu conheci o Antônio, que ele me explicou, é crimes psicotrônicos. Por quê crimes psicotrônicos? Porque a própria palavra o identifica, que é um crime, e psicotrônico é o crime com uso de tecnologia, de equipamentos eletrônicos específicos, artificiais, sintéticos, piratas, a distâncias com uso de supermicro-ondas, piores do que aqueles crimes da síndrome de Havana que aconteceu no mundo todo e que já tem gente sendo indenizada. Aí eu fui pesquisando e eu encontrei o relato do James Walbert, do câncer, dos Estados Unidos. Eu digitei na internet, James Walbert do câncer, Estados Unidos. Aí veio tudo lá. Quem me deu a dica de James Walbert do câncer dos Estados Unidos foi nosso amigo, que ele não está no grupo, que ele era atacado muito lá de Minas Gerais. Até esqueci o nome dele agora. Então, ele me deu essa dica aí. Aí eu pesquisei lá. Ele também me deu outras dicas de outras pessoas que abriram processo. O James Walbert ganhou um processo com outras vítimas lá na Flórida em 2010. Mas ele continuou, porque ele teve ajuda de um senador americano. Então ele ganhou um processo, mas continuou na batalha lá. Ainda não foi criado a lei contra os crimes psicotrônicos, mas ganhou. Ele provou que foi um sócio dele que queria aniquilar ele para ficar com os bens dele. O sócio dele, que trabalhou no local, é o sócio, queria eliminar ele junto com os outros caras. Aí foi provado isso aí. Então, eu descobri lá na Sibéria, que no Canadá, umas pessoas eles ganharam uma ação para receber uma indenização sobre tortura psíquica eletrônica com uso de armas à distância. Essas mesmas armas, em 1991, os americanos eles usaram nos soldados iraquianos de Saddam Hussein. Então, eles jogaram milhares de panfletos do avião. Aí o tenente falou pro soldado: vamos tornar essa coisa mais eficiente, vamos implantar mensagens subliminares na cabeça dos soldados iraquianos. Eles fizeram, de modo que só os soldados podiam ouvir as mensagens subliminares eletromagnéticas à distância. Aí eles enfraqueceram o inimigo só usando as mensagens subliminares, diria assim, mensagens foram ataques de armas psicotrônicas, um pouco semelhantes. As nossas de hoje são piores, que eles usam laser, microwaves e outras coisas que queimam, danificam órgãos e tudo mais. Então, é um pouco semelhante às armas que estão usando nas vítimas táticas de indivíduos atuais. Eles usam também mensagens subliminares de super tortura nas vítimas táticas de indivíduos do Brasil e do mundo todo. Mas os soldados iraquianos em 1991, eles usaram mensagens subliminares que enfraqueceu os soldados, e grupos de soldados americanos, de 20 soldados, os soldados iraquianos, às vezes um contingente de 1.500 soldados iraquianos se entregaram um pequeno grupo de soldados americanos de 20 soldados. Eles acharam isso uma coisa fora do normal. Fora do normal, como é que pode uma coisa dessa? Aí por isso que os americanos venceram a guerra, e depois, entendeu? Eles descobriram que foram denunciados na Suprema Corte Americana e em outros lugares, descobriram que estavam fazendo os americanos. Eles descobriram. Aí, alô? Cláudio, eu gostaria de estar cedendo a palavra para o nosso amigo Everton, que também levantou a mão. Tá ok, tá bom. Tá ok, obrigado. Para dar chance para todo mundo falar também, por gentileza, tá joia? O Everton, você levantou a mão? Pode abrir o microfone e falar. Opa! Alô? Estão me ouvindo? Tô ouvindo sim. Opa, boa noite a todos aí.
Meu nome é Everton, sou aí, faço parte da associação também. Eu vou ser breve, eu não vou dar depoimento, mas eu gostaria muito que todas as... Alô, Alô, você desligou o microfone, Everton. Quer ligar de novo, por favor? Opa! Isso. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada no link aí, que eu coloquei no chat. É um vídeo de 10 minutos, mas é muito importante aí, né? Se pudesse estar abrindo agora pra gente ver junto. Alô? Sim, só um momento, eu vou ver se... Alô? Tenta abrir você, porque compartilha a tela, você não consegue? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, só um momento. Vamos lá. Que tá passando a propaganda. Vamos. Muito bem. Vamos lá. Tá passando aí? Isso. Acho que tem que habilitar o áudio ali, né? Não, posso habilitar o áudio, mas eu não sei se vai dar certo aqui. Extremamente interessante também. Vocês já coloquem aí na listinha de vocês SDR-RTL. Alguém já ouviu falar de SDR ou rádio definido por software, ou Software Defined Radio? Aqui a gente está utilizando um ataque de Tempest. Então, gente, ataque de Tempest, ele se refere a uma técnica de espionagem que é utilizada, inclusive... Então, esse cara aí, ele é um brasileiro, né? Eletrônicos ele tem curso de eletromagnéticas, de hack, né? Que é hackeamento de hardware e tal. Do seu computador, e ele mostra aí como é feito aí, no caso, a espionagem utilizando esse equipamento aí, né? O equipamento eletrônico, né? O SDR, né? Magnético, e o campo magnético varia de acordo com a corrente que passa. Então, o que acontece? Os equipamentos eletrônicos... legal, é bom ter ponderado esse detalhe, porque inclusive é um equipamento que a gente precisa para a associação, para a gente elaborar laudo, né, técnico. Caso isso que está acontecendo ali, ó. Isso, no caso dessa tecnologia, né? O que acontece ali, por exemplo, ele está rolando a página ali, né? E a página que está em preto e branco ali é o equipamento eletrônico que está captando, né, o campo magnético do notebook a qual ele está usando, né? Então, um tipo diferente ali de hackeamento, né? Que é o que eles estão usando aí contra a gente também, né? Mais alguma colocação, Everton? Não, era só isso mesmo. Depois o pessoal dá uma olhada aí. Tá joia, então. Interessante. Sim, muito obrigado. Ok? Vou ver se Falou. tem mais alguém aqui que não teve oportunidade de falar. Andrei Mendes tá com a gente também. Alô, Andrei, você quer falar um pouco? Se quiser, só basta ligar o microfone. O Francis já levantou a mão. Vou dar oportunidade também pro Domingos, que tá com a gente de volta na reunião. Tudo bom, Domingos? Se quiser dar uma palavrinha aí, se quiser dar um alô, Domingos, só ligar o microfone também, tá bom? Tô com o Matheus também, né? Matheus geralmente não gosta de falar, fica só no escuta. Então é isso aí, pessoal. Se alguém quiser falar, a oportunidade vai estar sempre aberta, é só levantar a mão, ok? Tá bom, amigo. Tá legal. Francis? Pode falar, Francis. Boa noite a todos. Meu nome é Francis, tenho 40 anos. Também moro aqui na região próximo a Campinas, né, São Paulo, estado de São Paulo. Sou vítima desde 2016, né, desse tipo de hackeamento neural, tortura psicotrônica, perseguição, gang stalking, violação de direitos humanos, toda essa baderna que
essas pessoas aí que se dizem ser donos do mundo aí fazem com as pessoas inocentes, né? Infelizmente fizeram isso daí comigo, mas eu acredito que eu já tenho me com a outra desde quando eu era criança também. Tem bastante indícios aí de vários amigos, de vários entes queridos que, né, infelizmente se corromperam, se venderam aí para o crime organizado, né, para poder ter prosperidade material aí com doutrinas paganistas que controlam o mundo aí, né? Então, galera se ilude, galera se perde, né? As vítimas ficam aí jogadas no canto, sendo torturadas 24 horas, né? Tem vítima aí que tá 20 anos, 30 anos, né? A gente tá aí também, desde essa época aí, tá passando mal agora há pouco aqui, porque esses palhaços aí, uma vez entraram na empresa que fornecia a Marmitex, onde eu trabalhava lá, e colocaram uma bactéria que se alimenta de excrementos humanos, né? Para não falar uma coisa mais pesada. E essa bactéria aloja no estômago e não sai mais, ela parece que é uma coisa carnívora, né? Meu estômago tá cheio de úlcera, cheio de ferida aqui por dentro. Chegou no ponto assim de se eu comer uma salada, o negócio começa a raspar dentro da ferida e começa a doer, né? E não sei até quando eu vou aguentar, mas estamos aí firme, forte na luta, né? Tem dia que minha realidade é igual a todo mundo, não posso falar para todo mundo também. Tem dia que a gente não come, não consegue levantar da cama, não consegue ter energia para ter disposição para encarar a vida de frente, né? Para procurar um emprego, para tentar reconstruir a vida, encontrar uma pessoa saudável, uma pessoa que tem objetivos na vida, pra gente reorganizar as coisas, né? Infelizmente, a nossa vida é interceptada por esses palhaços aí que ficam tentando atrasar o nosso progresso em todos os âmbitos aí, né? A gente tenta instaurar um inquérito, não consegue, tenta fazer um boletim de ocorrência, mesmo tendo provas, não consegue, tenta gravar os caras, vai lá com prova, vai fazer a denúncia, a negligência por parte do Estado é totalmente intensa pro nosso lado, né? Tenho vários processos aí contra o Estado com relação a negligências, principalmente também no âmbito financeiro, né? Porque a gente é acusado de doente mental pelo sistema de saúde diante de uma Constituição defasada, né? Totalmente favorável ao crime organizado, que maquia esse tipo de prática, né? A gente fica aí sofrendo por longos anos, né? E ninguém faz nada. É inquérito instaurado, é investigador, é ONU, é Suprema Corte, é Tribunal Federal, é governador, é parlamentar, enfim, todos os meios de comunicação e